Então eu nasci no ano de 1949, na cidade de Porto Alegre. Com 1 ano de idade, meus pais foram morar na cidade de Rio Grande e de lá eu vim para Porto Alegre novamente quando eu fiz vestibular e entrei no curso de Física. Comecei a dar aula no ano de 69 no Colégio de Aplicação. Só que eu tive um hiato. Eu pensei que eu precisava aprofundar as questões ambientais e as questões filosóficas das conexões de física, etc. E eu precisava de um tempo para isso. Então eu passei 2 anos e meio fora, pedi licença na universidade. Aí eu fui para um sítio, fui morar numa comunidade que eu mesmo fundei. Então eu vivi essa experiência assim, sem salário. Aí depois eu retornei e assumi a disciplina de física quântica. Então hoje eu sou um lama budista. Na verdade eu sou um lama budista desde o ano de 96. Meu mestre, Chagdo Rinpoche, me ordenou. Então eu me considero um professor espiritual e também conectado à ciência, que eu tenho um interesse permanente. Assim. Eu entrei na URGS na turma de 1967. Entrei no curso de Física. Aí me formei no ano de 1970 e aí a vida seguiu. De 74 a 94 eu fui professor do Departamento de Física. Meu nome é Alfredo Avellini. Na espiritualidade, como budista, eu sou considerado o Lama Padma Santen. Andava sempre com livros de física junto comigo. Não só de física, mas livros de ciência em geral, né? Então eu tinha esse interesse em conhecer as coisas, ver como que as coisas seriam, né? Eu via raciocinando, assim, como que as coisas pesavam, como é que as estruturas se sustentavam e como é que o clima funcionava, como é que a biologia funcionava. Né? Eu vivia olhando essas coisas, né? Quando eu fui economizando dinheiro, no que eu pude comprar alguma coisa, comprei um microscópio. Então, no 2º grau, comprei um microscópio para ver as bactérias, para ver os protozoários. Não consegui, né? Meu professor não conseguiu. Então eu tinha um interesse pela ciência. Mas eu tinha interesse também pela espiritualidade, no sentido de que me parecia que tinha um segredo por trás, assim, tinha alguma coisa muito grande, né? Num certo momento eu pensei, acho que eu vou fazer biofísica, acho que eu vou fazer biologia. Aí eu achei que era mais fundamental fazer física, que era uma ciência que tratava com as coisas mais fundamentais, mais profundas. Havia uma natural influência, porque a minha irmã, ela tinha estudado engenharia. Na época que as mulheres praticamente não entravam, ela era a única mulher na turma. Concluiu o curso de engenharia e posteriormente ela foi para o Instituto Militar de Engenharia. Então ela ficou um tempo lá e ela gostava desses temas. Também ela tinha amigos que tinham essa relação, assim, e também um desses amigos, que era o Marcus Zwanziger, ele era professor aqui na universidade, né, no Instituto de Física. Então, naturalmente, por esses conhecimentos, eu tive essa tendência a vir para o Instituto de Física aqui. Né. Quando eu estava no 2º ano do curso, eu fui convidado para dar aula no Colégio de Aplicação. Então isso foi muito desafiante para mim, muito desafiador, né? Porque eu tinha 19 anos e meus alunos tinham 15, 16, né? Eu gostava do tema, gostava de ser professor, gostava de explicar as coisas. Eu achei que eu fiquei um único ano no Colégio de Aplicação. No ano seguinte, eu fui convidado para auxiliar já nas disciplinas do próprio curso de Física, né? Então, dali em diante, eu segui como docente. Todos os anos eu segui dando aulas até sair da universidade. Né? Meu pai, nessa época, ele era um foragido, porque ele era um militante do Partido Comunista, ele foi um dirigente, assim. Então, logo que aconteceu o golpe de 64, ele foi perseguido. Aí ele desapareceu de vista, assim, né? Então ele começou a viver na clandestinidade, como eles chamavam, né? E assim, então eu tinha isso muito próximo na minha vida. Por outro lado, eu tinha interesse de seguir os estudos e seguir aprofundando e muitos colegas também passaram por isso, assim, sabe? Eles se dividiam entre a vontade de seguir o curso, de estudar e, por outro lado, a necessidade de algum tipo de militância
não só política, mas também ecológica, porque estava surgindo a visão da luta ecológica, do ambientalismo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? No mundo em geral, né? No ano de 1972, eu fui à Suécia. Então, antes veio um professor da Universidade de Uppsala, teve aqui no Departamento de Física, ele deu um curso sobre física quântica e partículas elementares, que era um curso, assim, que não era um curso regular. Eu fiz esse curso e fiquei muito feliz. Esse era um tema que me interessava muito, né? E aconteceu que nós ficamos amigos. Nesse período que ele estava aqui, eu levei ele para conhecer a serra. E quando ele voltou para a Suécia, ele posteriormente enviou um convite para nós fazermos um seminário de verão com a duração de 1 mês e meio na Suécia, né? E aí eu achei aquilo maravilhoso, né? Eles financiavam parcialmente. Aí eu fui. Depois disso, eu passei mais 1 mês e meio viajando pela Europa. E foi uma coisa muito rica naquela época. Foi o ano em que houve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi casualmente na Suécia também. Então todos os meios de comunicação eles estavam polarizados pela questão ambiental. E os museus que eu visitei também, eles estavam apresentando esse tema. Eu achei aquele tema muito extraordinário. Para mim era totalmente novo, né? Aqui no Brasil a gente não falava sobre isso. Até lembrando o general Costa Cavalcanti, que representou o Brasil nessa conferência, ele até convidou os países para trazer poluição, porque ele dizia que a poluição do Brasil era a pobreza. Então, as indústrias poluidoras eram bem-vindas e nós não teríamos restrições ambientais aqui, né? Essa foi a posição do Brasil em 72, né? E, posteriormente, quando eu retorno, havia aqui na universidade um encontro muito grande sobre a questão ambiental, também motivado pela Conferência Mundial do Meio Ambiente, por esse tema da ONU, né? E foi quando eu conheci o professor José Lutzenberger, né? Então, a partir desse encontro com o Lutzenberger, me tornei um filiado à Agapan. Eu comecei a seguir também os encontros semanais que havia no Clube dos Orquidófilos, no centro de Porto Alegre, onde a Agapan tinha sua sede das suas reuniões, né? E eu comecei a estudar esses temas, como eu estudava outros temas, né? Aí, posteriormente, eu vi a questão nuclear, que eu também não suspeitava dessa questão, né? Aí eu comecei a estudar isso, aí já com alguns alunos meus, que se tornaram professores da universidade, são professores até hoje, né? E aí nós começamos a estudar, nós publicamos os primeiros trabalhos de crítica à opção nuclear aqui vamos dizer, no meio acadêmico brasileiro, né? E o professor José Goldenberg, que era presidente da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, ele vendo, eu mandei para ele esse trabalho, ele viu aquilo e publicou imediatamente na revista Ciência e Cultura da SBPC. E assim começou. Aquele trabalho era um trabalho muito extenso, com uma bibliografia muito ampla, e ele serviu de apoio para o movimento ecológico também, e para muitos raciocínios que até hoje são feitos, né? A questão espiritual, para mim, ela não filtrou por dentro do movimento ecológico, ou da questão ambiental. Ela se filtrou através da física quântica mesmo, por incrível que isso possa parecer, né? Ou através da filosofia da ciência, a gente poderia deixar de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque a minha conexão com a física quântica nesse âmbito não é propriamente com a física quântica, é com a interface da própria física com a filosofia, né? Isso começa com a questão da sucessão de verdades acadêmicas, verdades científicas que são substituídas por outras verdades, né? Então, essa questão, que é uma questão prática dentro da ciência, ela remete para uma questão filosófica. Quando que nós podemos ter certeza que uma verdade é uma verdade, né? Então, essa foi uma questão interessante que nós, enquanto alunos do próprio curso de Física, a gente estudava em conjunto, né? Nós trouxemos essa questão para nós mesmos, assim, né? Aí fomos conversar com o chefe de departamento de Física, a professora Vitória Erskovitz, né? Nós fomos conversar na época com ela sobre essa questão da verdade e da certeza quanto à verdade, né? Nós estávamos um pouco incomodados porque nós estávamos estudando a física
do século XIX. E a gente achava que o melhor era estudar a física do século XX, se possível do século XXI, né? Ou seja, olhar o topo das coisas e não aquilo que é mais antigo, porque, enfim, o que está mais antigo passou. Aí vem um conceito muito importante disso, né? Ou seja, a professora Vitória, trazendo essa visão, ela dizia que nós nunca temos uma visão final. A ciência ela está sempre em desenvolvimento, ela não trabalha com uma noção de algo final. Então essa questão ela é super importante, né? Como que os cientistas que são treinados para olhar as coisas, eles se enganam. Então isso remete para a filosofia da ciência, e da filosofia da ciência remete para um tipo de psicologia da ciência, para um tipo de conhecimento. Como é que a mente vê e se engana? Esse é um tema crucial, né? Mais adiante, esse tema ele se tornou um tema muito importante para mim, porque também ele permitia que outras visões de realidade pudessem surgir, como, por exemplo, as visões espirituais, elas poderiam ser introduzidas. Elas se proclamavam como verdades, mas o fato de que a ciência não podia vê-las, isso não significava que elas não eram verdades, porque a ciência também não consegue ver tudo. Aí começa essa noção, né? Então nós usualmente temos a percepção ou a sensação de que a ciência vê tudo e ela é confiável, ela é firme, e a gente termina descobrindo que não, que a ciência ela vai mudando, né? Quando eu estudei, comecei a estudar a história da ciência, né? Aí eu vi coisas muito notáveis, como, por exemplo, as pessoas por um longo tempo não sabiam dos vírus e bactérias. Então os médicos, os cirurgiões, eles faziam as suas cirurgias vestidos com terno e gravata sem asepsia. Então eles não entendiam isso, mas já sabiam fazer as cirurgias, faziam os procedimentos, né? Então eles não entendiam por que as pessoas morriam. Aí a partir de um certo momento eles então conseguiram localizar isso. E é muito curioso que a população como um todo, ela reagiu, ela não acreditava que seres muito, muito pequenininhos, invisíveis, pudessem afetar a saúde e matar alguém, né? Isso foi uma coisa muito interessante. Então, na história da ciência, tem a resistência ao uso das vacinas, né? Posteriormente, tem movimentos políticos de rua, as pessoas enraivecidas pelo fato de que havia campanhas públicas para vacinar. Eles achavam que aquilo era alguma coisa sem sentido, ou então era uma coisa agressiva, porque o próprio corpo da pessoa estava sendo acessado pelo Estado ou por alguma coisa, né? Então eles achavam aquilo muito estranho, né? Então é interessante ver esse desenvolvimento da história da ciência. Agora, momentos muito importantes foram o estudo dentro da física quântica da visão de Niels Bohr, né? Então, tem muitos grandes cientistas que desenvolveram a física quântica, entre eles o próprio Einstein, né? Mas, para mim, ficou essa sensação da importância do Niels Bohr, especialmente, sabe? Eu poderia também dizer de Dirac, né? Schrödinger, ele tinha uma outra visão, mais parecida com a do Einstein, que é uma visão que nós poderíamos dizer que dentro da filosofia, ela está associada à filosofia natural. A filosofia natural, ela parte da noção de que o mundo externo, ele pode ser visto com objetividade a partir de um observador. Já o Niels Bohr, associado a outras visões da filosofia, como Ludwig Wittgenstein, eles associam o fato de que o observador ele tem um mundo interno. Quando ele olha, ele não consegue separar o mundo interno daquilo que ele vê. E, aliás, o mundo interno é que dá sentido àquilo que ele está vendo. Então, isso é uma percepção filosófica ligada a uma noção de psicologia. E o Niels Bohr introduziu isso. Então, quando eu comecei a analisar o formalismo de Dirac, formalismo de projetores, formalismo que Niels Bohr usa, me pareceu realmente muito sofisticado, muito extraordinário, sobre o ponto de vista de teoria do conhecimento. Porque ele trabalha com a noção de que, na própria álgebra de projetores, ele trabalha com a noção de que nós vemos aquilo que nós esperamos ver. Então, nós temos expectativas. Aí o Wittgenstein, na filosofia, ele vai dizer, nós vemos aquilo que pode ser visto.
Então é muito interessante, porque isso ajuda a explicar por que o cientista, numa época, ele vê alguma coisa, aí passa um tempo, ele começa a ver outras coisas, nos mesmos fenômenos. Os fenômenos não mudam, mas o olhar muda. Então o que significa o olhar mudar? Não é um engano. Olhar mudar significa o olho segundo uma certa posição. Isso está muito próximo a todo o desenvolvimento que depois eu encontro justamente no budismo. Então o budismo é um estudo profundo disso. Então é como se fosse uma filosofia, ou uma ciência, ou uma psicologia em primeira pessoa. A pessoa é o observador de si mesma, ela olha para dentro. Eu até digo isso, psicologia em primeira pessoa, porque ela se distingue da psicologia usual, que é alguém olhando a outra pessoa. Então a outra pessoa, ela não vê a si mesma, ela é vista por alguém que então começa a tirar algum tipo de conclusão e desenvolve uma visão. Mas essa psicologia onde a pessoa para e observa o seu mundo interno, relata sobre o seu mundo interno, né, e vai descobrindo coisas, ela está associada à meditação, está associada às visões orientais de um modo geral, assim, não só o budismo, mas o hinduísmo e outras tradições. Né? Isso conecta de algum modo com todo o movimento espiritual em várias direções. Né? O movimento espiritual ele é muito variado, muito amplo. Assim. Aí houve uma época que então eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar o que os diferentes mestres viam. Né? Então, uma das coisas mais interessantes também, que não é budismo, mas é próximo, é o taoísmo. Então, só para vocês verem, assim, por exemplo, no taoísmo se dizia, quando a gente fala em paz, é porque não há paz. Quando a gente fala em virtude, é porque a virtude desapareceu. Né? Isso é muito interessante, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, generosidade, é porque não há generosidade. Então, quando surgem as questões, surgem as palavras com respeito àquilo. Assim. Então, o nosso mundo interno dá sentido às coisas, dá sentido às próprias palavras. Né? Eu também fiquei muito admirado, que é algo que hoje eu ainda opero assim como uma área de grande importância, com as palavras que pertencem a outras culturas que não têm uma tradução fiel dentro da nossa cultura. Porque elas representam visões que aquelas pessoas naquela cultura têm e que nós não conseguimos ter, porque a gente não tem nem as palavras correspondentes, nem os conceitos correspondentes. Então é muito interessante esse estudo intercultural, porque é o estudo do que um vê e o outro não vê. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, aí a gente olha a questão ambiental também associada a isso. Né? Por exemplo, nós podemos nos considerar pessoas que têm sensibilidade com a questão ambiental, mas isso não muda o nosso comportamento. A gente segue, por uma razão ou outra, segue produzindo lixo, segue consumindo veneno, segue as mesmas coisas. Então existe um mundo que não permite que as coisas sejam mudadas. Então como que esse mundo pode mudar? Como que a gente faz? Né? Mudar individualmente, mudar coletivamente. Como que a gente faz para isso? De modo geral, quando os pensadores começam a olhar desse modo, eles já estão saindo da universidade, saindo do trabalho, porque eles vão percebendo o tamanho da questão. A questão é muito ampla. Ela é muito mobilizadora, assim. Então vocês vão encontrar, por exemplo, o Capra é um exemplo histórico, né? Então ele foi um físico importante, mais adiante ele começa a andar numa outra direção, hoje ele está na área de ecologia e psicologia, né? Tomar o cientista como alguém que trabalha dentro da universidade também é um pouco limitado. Eu acho que o cientista, de modo geral, é alguém que olha de forma ampla as coisas, né? A universidade é uma outra coisa. É uma forma de viver, é uma forma de fazer pesquisa e ensinar. Mas a universidade, ela talvez não seja o melhor lugar, assim, totalmente, para tudo, pelo menos. Porque, por exemplo, o que a pessoa estuda e pesquisa depende do seu plano de pesquisa, que é financiado por CNPq, CAPES, que por sua vez está ligado às linhas de pós-graduação e a linhas de pesquisa, de modo geral, do exterior. Uma das coisas que nos surpreendeu num certo momento, nós todos meio cabeludos e barbudos, um pouco ecologistas assim, nos anos 70, de repente o professor Joacir Medeiros entrou na sala e disse, sabe por que nós estudamos terras raras? Todo mundo estudando aquilo. Sabe por que estudamos terras raras? Por quê? Porque ele oferece uma melhor economia de nêutrons para a produção de plutônio para a bomba nuclear. E nós estamos aqui, estudando isso. A gente não sabia
essa conexão. Isso vem por quê? Porque as fontes de financiamento, as linhas de pesquisa respeitáveis, elas estão no exterior. A gente começa a copiá-los, daqui a pouco nós estamos dentro do esforço de guerra de um outro país e não estamos sabendo. Então aquilo é... A população inteira paga para ter umas poucas pessoas que, enfim, chegam a algum lugar e começam a fazer pesquisa, mas essa pesquisa não tem sentido para nós. Então a universidade hoje, ela ainda luta por se capilarizar dentro da sociedade, né? Eu acredito que um pouco é uma dificuldade da própria universidade, mas outro tanto é uma dificuldade social, porque, num certo sentido, nós não fundamos o Brasil. O Brasil ele veio sempre através de elites que vão se relacionando com a população. Então nós não surgimos como uma roda que diz, bom, vamos criar o nosso país. A gente não fez isso. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisaria fazer. Os budistas, de modo geral, eles buscariam meditar e ficar em silêncio em algum lugar. Mas nesse tempo, nós estamos praticando lucidez em meio ao mundo. Esse é o objetivo, né? Esse é o foco, especialmente do centro que eu dirijo, né? Então nós temos os retiros, os estudos, retiros longos de 3 anos. Nós temos pessoas que estão constantemente em ambiente silencioso, no meio da natureza, né? Mas é necessário que a gente faça outras coisas também. Então, entre as outras coisas, surge essa questão de nós olharmos de forma ampla a vida, né? Protegermos a vida. Faz parte, eu poderia até dizer assim, da filosofia natural, a gente olhar para uma montanha e fazer uma conta lá, ver quanto que de ferro tem ali dentro. Essa parece uma conta perfeita, assim, e num certo sentido ela é. Só que a gente olha para a montanha e pensa que está explicado, só que a montanha ela é uma montanha, ela não é isso. Eu posso olhar com muitos diferentes ângulos, né? Por um ecologista ele tem uma outra visão daquela montanha. As montanhas, por exemplo, são os locais onde os rios começam, porque a chuva vem e a água corre. Então, na proximidade das montanhas, nós vamos encontrar as nascentes, que de repente essas nascentes vão surgir milhares de quilômetros, vão originar rios que vão a milhares de quilômetros, né? Por exemplo, na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ali nasce o rio Tocantins. Por que as chapadas altas são muito importantes, né? Porque a chuva vem, né? E de lá aquela água não fica, porque é uma região muito alta, então ela irriga, ela produz muitos rios. Então isso é muito importante, assim. Mas as pessoas não olham isso, né? Elas não veem isso. Então elas veem segundo a sua ótica. Não é que elas sejam do mal, não é que elas queiram causar problema, mas elas estão presas a um tipo de visão, né? Então essas visões, elas produzem essa estreiteza, né? No budismo nós vamos chamar isso de avidya, tem um nome para isso. Ou seja, como que tu está com a visão certa, está raciocinando bem, só que ela está estreita. Ela é insuficiente, essa visão. Mas ela é operativa, ela funciona bem, ela tem causalidade, ela produz resultados, só que ela é estreita. Então, por exemplo, o uso de venenos produz mais ou menos, aquilo tem um certo sentido. Mas se a gente olhar de forma mais ampla, isso é um problema. É um problema verdadeiro, né? Então essa questão de o que é verdade, o que não é verdade, ela inclui a base de valores que a gente vai utilizar, né? Essa é uma questão importante porque ela é a linguagem da economia. Então é um ponto muito interessante, quando o Dalai Lama vem e diz uma coisa que é muito estranha, né? Ele diz, o mundo não é sustentado pela economia, o mundo é sustentado pela compaixão. A gente diz, bom, isso é o Dalai Lama, né? Afinal, ele vai olhar isso com um olho de compaixão. Mas aí ele diz, as coisas mais importantes das nossas vidas, elas não são feitas por razões econômicas, elas são feitas por compaixão. Por exemplo, alguém nos cuidou quando a gente nasceu. Ninguém ficou fazendo a conta, né? Nem vão nos cobrar isso. Eles nos apoiaram por 10 de anos, 2 de anos, seguem nos apoiando os pais, por exemplo, né? E isso não é uma visão econômica, aquilo brota do coração deles, eles não estão investindo em nós enquanto economia, né? E também quando acontece uma tragédia, acontece um grande problema, todo o sistema econômico se desarticula, mas as pessoas se ajudam umas às outras e por isso nós andamos assim, né? Então esse aspecto compassivo, essa capacidade de nós nos interessarmos uns pelos outros é o que sustenta o mundo, né? E também aí nós estendemos esse olhar para a natureza, para os seres todos.
E a gente vê que elas não têm uma relação econômica. Eles têm uma, a gente olha para as árvores, elas têm uma relação de generosidade. É uma coisa muito estranha, assim, porque elas produzem flores e frutos, mas elas não ficam contabilizando se aquela flor está dando um resultado estatístico de algum jeito, de alguma vantagem para elas, né? É parecido com essas ações de várias pessoas que eu já conheci também, que elas plantam florestas, que elas não vão ver adultas, mas elas plantam, né? Então, isso é um tipo de visão que nos ajuda a entender que a visão econômica não é tudo. Aí vem a crítica à visão econômica, nesse ponto onde está citando, né? Qual é a crítica? A visão econômica ela é estreita, ela é uma visão particular, ela funciona, mas ela é particular e estreita. E ela olha para as montanhas e vê como recursos. Recursos do quê? Recursos econômicos. Olha para o mar e vê como recursos. Recursos do quê? Econômicos. Ela não vê a teia do funcionamento da natureza. Ela não vê isso. Em vez dela beneficiar a vida como um todo, ela começa a predar a vida, né? E aí surge esses limites, surge esse aspecto que é muito importante, quando o ser humano é visto também como recurso. Então é uma coisa curiosa que num certo momento o ser humano é visto como recurso humano de um processo econômico. Ele é usado dentro do processo econômico e depois é descartado. É assim. É espantoso isso. Como que ele vai ser descartado? Ele é um ser humano. Mas aí quando ele diz ele é um ser humano, a gente vai dizer, bom, mas os elefantes são elefantes. Os peixes são os peixes, os tubarões são os tubarões, a água é a água, tudo tem a sua função dentro de um todo. Eles não são recursos, eles existem dentro de um todo. Então a gente não deveria limitar a nossa visão à visão econômica. A visão econômica é importante, ela opera, mas ela é um sistema menor, ela não pode ser o sistema maior. Aí, quando vem essa crítica, a gente também pode criticar o discurso político, o discurso dos meios de comunicação que simplificam tudo para imaginar que as coisas se resolvem quando o desenvolvimento econômico ele segue, quando nós seguimos com o crescimento econômico. Aí a campanha eleitoral em vários diferentes lugares ela se torna quem que vai promover melhor o crescimento econômico, né? Numa época em que a natureza está em sofrimento, né? É uma coisa curiosa. Às vezes eu comparo assim, as pessoas começam a definir, escolher qual a champanhe que elas vão tomar dentro do Titanic. Então nós estamos no Titanic, pessoal, vamos acordar, entende? A champanhe tudo bem, mas isso até faz sentido. Mas pense, o que nós estamos vivendo num sentido maior, né? Então a questão ambiental ela entra nesse viés, né?